Bom dia, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias diário. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril de 2020, e eu queria começar o programa agradecendo ao Edgar, ao Glauber e ao Eberton que colaboraram aí com o meu trabalho, né? Para quem não está acompanhando, para quem está acompanhando, desculpa que eu vou ficar batendo nessa tecla por um tempo ainda, mas eu estou passando o chapéu para quem quiser colaborar aqui com as coisas que eu tenho feito, inclusive contribuir com outras coisas que irei fazer. Né? A situação não está fácil para quem trabalha com música e com jornalismo, e eu acho que isso é uma forma sincera aí de você poder colaborar com isso que eu tenho feito e muda algumas coisas, alguns parâmetros, né, no que diz respeito a especificamente essa coisa de pagar por jornalismo. Eu prefiro fazer isso que botar um paywall, só pode ler matéria do Trabalho Sujo quem tiver mais de 5 acessos. Acho isso é bobagem. Eu tendo a achar que a informação é livre, é de graça também. Mas eu acho que existem outras formas de pensar, e uma das formas que eu estou abdicando é justamente a questão das campanhas de patrocínio. Eu acho que dá para fazer e tal, mas eu não quero fazer, e eu prefiro esse contato com o público. Está sendo super legal, é uma das melhores coisas aqui do Climatias, e é uma das minhas motivações para continuar fazendo o programa, né, com essa periodicidade diária. E, enfim, um experimento, né? Tudo que a gente está vivendo nessa quarentena é meio um experimento. Eu estou chamando muito, falei isso para vários amigos já, né? Que é um acelerador de processo. A quarentena é um acelerador de processo. Então, coisas que já estavam engatilhadas, coisas que você já queria fazer, agora só estão acelerando aí por conta do excesso de tempo e também para ocupar o teu tempo. Isso tem a ver com a dica de hoje, né? Tivemos ontem aí a final do Big Brother, venceu a Thelma, felizmente. Eu não estou acompanhando o Big Brother, né? Eu acabo acompanhando por conta do Twitter, né? Eu entro no Twitter e aí tá, tipo, meio Twitter falando do Big Brother quase o tempo todo. E durante esses paredões aí, né? Aí é 100% isso, né? Ontem o Pentágono anunciou, lançou vídeos, e aí tem muita gente falando que isso é uma distração, né? Vídeos de OVNIs, né? Pela primeira vez na história, o próprio governo norte-americano mostra isso, tem a ver com a história que até tuitei ontem. O projeto Bluebeam, que é uma teoria da conspiração que um cara desenvolveu, que em algum momento no século XXI o governo norte-americano vai fazer uma invasão alienígena falsa para a gente acreditar nela e ajudar a unificar o mundo numa mesma religião, numa mesma moeda, num mesmo país, o mesmo governo. Né? Essa paranoia é ótima, né? Mas enfim, né? É só uma paranoia. Será? E tem a ver com o filme do Jornal das Estrelas que não foi lançado na época, que o primeiro filme do Jornal das Estrelas só saiu, acho que final dos anos 70, começo dos anos 80, não lembro certinho ano, acho que é 79. Mas a primeira edição do a primeira versão do filme era um filme que chamava, ia ser lançado em 75, mas os estúdios acharam um pouco demais. E o Gene Roddenberry, que é o criador da série, tinha grana para bancar isso. E ele o filme, o subtítulo era Jornada das Estrelas, essa coisa Deus, This God Thing, que num dado momento, acho que são o pessoal de Vulcano, né, que é a raça do Spock, fala assim, meu, mas que deuses são esses aí que precisam que as pessoas se ajoelhem para eles pelo menos uma vez por semana? É muito falta de autoestima, entre outras coisas, foi o que fez esse filme ser abortado. Mas ele existe, o roteiro, e enfim, tem a ver com esse anúncio aí. Mas tô falando demais, né? Na verdade, foco. O fato é, acabou o Big Brother. E aí tem muita gente achando que, bom, agora o mundo vai cair, né? Desabou a tessitura que segurava a realidade. Agora a gente vai ter que olhar para a triste realidade lá fora, a pandemia, o Bolsonaro. Big Brother era a grande distração que a gente fazia. Tem gente até cogitando um outro Big Brother ainda durante a quarentena. E do jeito que a Globo é, não duvido nada que eles topem essa. Mas eu, tipo,
como eu falei, né, acompanho o Big Brother por causa do Twitter e há muito tempo eu não acompanho, não sei o que é Big Brother. Eu não sei. Você fala, o Big Brother 17, Big Brother 9, não faço a menor ideia do que seja isso. Né? Como eu não faço a menor ideia quais são as novelas. Eu vi o sucesso de Avenida Brasil, mas eu nunca vi 5 minutos de Avenida Brasil. Como o Jornal Nacional, eu vi teve a merda do Moro aí sexta passada, eu assisti o Jornal Nacional mais por uma curiosidade mórbida do que para ver, né? Lógico que a Globo ia endeusar o Moro, né? Era meio óbvio que ia rolar isso. Mas, né, estava fazendo as contas aqui, deve ter uns 20 anos que eu não vejo o Jornal Nacional. Não, minto, acho que eu vi quando deram o golpe na Dilma, eu acho que eu assisti o Jornal Nacional do dia do golpe. Eu ainda tinha TV em casa, hoje eu não tenho mais TV. Mas o fato é, a gente vive realidades criadas por outras pessoas. E tudo bem a gente esquecer um pouco essas realidades, sabe? Tudo bem você não saber quem é a Thelma, ou você não acompanhar o Big Brother, mesmo você não está no Twitter. Eu acho que tem logo que a gente entrou em quarentena, teve um questionamento em relação a um negócio que chama FOMO, né? Fear of Missing Out, que é essa sensação que, como tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você fica com medo de perder alguma coisa, então você tenta acompanhar tudo. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Então eu arbitrariamente escolho coisas que eu não vou ir atrás na hora, saca? Sei lá, aconteceu disso da Fiona Apple. Meu feeling já estava ligado em relação a ela, eu não gosto do trabalho dela, não é que eu acho ruim, mas não bate comigo, já falei disso aqui. Mas eu sabia que ela ia lançar um disco, na hora que apareceu o disco eu ouvi, o disco bateu e falei, beleza, vou entrar nessa onda. Mas tem outras coisas que estão aparecendo aí, e que, tipo, tudo bem perder, sabe? Não é um problema, como você é desatualizado, como você não acompanha, sabe? Permita-se sair dessas realidades criadas por outras pessoas para viver um pouco mais a sua própria realidade. Ou criar a sua própria realidade, né? Por que você não pode fazer uma semana no Velho Vague e começar a assistir uns filmes do Godard e do Truffaut? Ou fazer um especial anos 90, eletrônica dos anos 90, e fazer uma playlist para você naquela hora sem precisar estar pensando em 25 anos do disco, em morreu fulano. Não, vamos criar essas realidades paralelas. Eu acho interessante. Muita gente já faz isso consciente, mas muita gente faz isso sem perceber. E é legal você perceber. No fundo você saca que é você que manda na sua vida, né? E saca? Por mais que outros fatores acabem influenciando, no fim, a decisão final é sua. Deixa eu estabelecer uma outra regra aqui. Domingo é dia de filme, segunda é dia de disco, terça é dia de livro. Então vamos a um livro aqui, já ouviram falar desse livro aqui? Como a música ficou grátis. O título original não tem nada a ver com isso. É um bom título, é uma boa tradução, né? Mas o título original é How the Music Got Free. Acho que eu confundi com outro livro, desculpa. O fim de uma indústria virada do século, o paciente zero da pirataria, do Stephen Witt. É daqueles livros, eu sempre falo aqui, comento alguns livros que são vários livros em um. Esse livro são 3 livros em um, porque ele conta 3 histórias, e ele arbitrariamente fala isso logo no começo. Primeiro, a história do MP3, como o MP3 virou o que é, e aí tem toda a coisa do Instituto Fraunhofer, que é o instituto alemão que desenvolveu esse arquivo, que começa a circular a partir de 94, só é um arquivo digital recente, tem aí pouco mais de 20 anos. E uma série de questões em relação ao funcionamento do arquivo que tem a ver com como a música se tornou gratuita aí na virada do século. A outra história é a história das majors, e aí cabe aí uma ressalva grande, porque ele conta como as gravadoras começaram a virar conglomerados corporativos gigantes e se reduziram cada vez mais a poucas empresas. Mas é uma coisa que deixa bem clara nesse livro, é que há uma major, que é a Universal. O papel da Universal na mudança do cenário musical é crucial, e ele acompanha especificamente o principal executivo da Universal, que, entre outras coisas, foi o cara que fez o shift do rock para o rap, basicamente porque ele conseguia manipular emocionalmente mais os rappers do que os caras de bandas de rock. Então, quando a gente começa a ouvir mais rock do que rap, mais rap do que rock na virada do século, tá ligado com esse cara, que saca aí uma visão estratégica bem do mal mesmo, e muda como a gente tem vivido
e o que a gente tem ouvido. E a outra história, que é a mais fantástica, que é a grande sacada do livro, a grande descoberta do livro, é que o cara acha um cara que trabalhava numa fábrica de CD que conseguia piratear todos os discos de lá. Tinha um critério bem rígido, né, porque era a época que os discos estavam sendo vazados antes do lançamento, então todo mundo que trabalhava na fábrica de CD era revistado na entrada e na saída, então todo mundo checava, mas esse cara, ele tem uma sacada que ele tem um cinto, um medalhão que é do tamanho de um CD, e ele consegue colocar o CD dentro desse medalhão e ele tira ali na hora do raio-x, deixa ali do lado, passa ali, ninguém nota que tem um CD ali dentro. E assim ele vaza discos de um monte de gente, Jennifer Lopez, Eminem, enfim, os grandes gigantes, e fala também do funcionamento desses pirateiros online, né? Toda aquela coisa, não sei se vocês já repararam, mas os nomes dos arquivos online que são pirateados, eles sempre vêm com algumas letras no final, assim, umas siglas, porque são grupos que conseguem piratear. Ele conta quem são os grandes pirateiros do começo do século, DJs da Itália, gente que trabalhava em loja de discos no Japão, enfim, baita livro, ele escreve bem pra cacete, e abre essas 3 portas diferentes. Minha convidada de hoje é minha querida amiga Nath, vai dar dicas breves, mas precisas. Diga aí, dona Nath. Tudo bem? Eu sou a Natália Birkholtz, eu tô aqui no Trabalho Sujo para mandar umas dicas a pedido do Matias. Bom, o que eu ando fazendo nessa quarentena? O livro que eu tô lendo chama The Run Diaries, ou o Diários de um Jornalista Bêbado, que é do Hunter Thompson, um jornalista que faleceu no começo dos anos 2000, mas foi o precursor de um estilo chamado jornalismo gonzo. Procurem saber, é bem divertida a escrita dele, é super sarcástica, ele é malucão, é muito legal. Então esse é o livro que eu tô lendo agora. Eu comecei a assistir uma série documental no Netflix chamada Broken, que tem muito a ver com o momento que a gente está agora. Fala sobre a sociedade de consumo, então fala sobre vários itens, maquiagem, plástico, cigarro eletrônico, o lado B de alguns produtos, então faz a gente refletir um pouco sobre o que a gente consome, né, o que a gente compra. É muito interessante. Eu tô gostando bastante. E, bom, a dica para não pirar nessa quarentena que o Matias me pediu. A minha dica que eu tô fazendo religiosamente todos os dias é yoga. Dá para fazer na sala de casa, em qualquer espacinho. Yoga é um esporte que é muito tranquilo de fazer por conta. E eu sigo um canal no YouTube que chama Fight Master Yoga. É muito bom. É em inglês, mas é bem didático, e a professora coloca várias playlists, então tem para iniciantes, tem para quem já é mais avançado, tem umas mais focadas em respiração, tem umas mais focadas em alongamento, e as playlists de 30 aulas, então é legal que você já tem ali um mês de aula pronta, né? Não precisa ficar sempre procurando o próximo vídeo, né, na internet. Então, Fight Master Yoga é um ótimo canal. E é isso aí, espero que vocês estejam se cuidando, saindo de casa o mínimo possível e curtindo esse silêncio. Curtir o silêncio também é uma boa dica. Obrigado, viu, Nath? Ótimas dicas. E lembrando aí, não esqueci dessa história não, da Noite de Trabalho Sujo Online. Ontem eu, Luiz e o Danilo começamos a testar isso, e aí me ocorreu uma outra coisa aqui, que eu não sei o que vocês acham. Vocês sabem que eu não gosto de live, né? Já falei aqui, enfim, até entro ao vivo em algumas transmissões que me chamam e tal, mas não sou propriamente afeito a puxar uma live, enfim. Mas eu tava pensando em fazer assim, fazer uma live enquanto eu tô gravando um Vida Fodona. O Vida Fodona não é uma discotecagem, é um set de músicas que eu vou colocando ali, putz, gostei essa funcionou ou não. Mas eu estava pensando isso, em botar o celular gravando e não necessariamente olhando para minha cara, e vocês vão ouvir o making off disso. Não sei se funciona, não sei se vai dar certo, enfim, só tem um jeito de saber. Mas vamos ter aí em breve Noite de Trabalho Sujo Online. Não vou dizer quando, mas em breve, em breve. Estamos testando aqui algumas coisas, mas vai rolar, certo? É isso, chegando mais ao fim de mais um programa. Mais ao fim é péssimo, não é? Mas enfim, vamos assim mesmo. Mais um programa chegando ao fim. Amanhã continuamos tudo de novo.
Bom dia.